Eu quero agradecer demais a repercussão que eu venho tendo com esse canal. O pessoal pode acompanhar a gente em vídeo, estamos no YouTube, ou quem acompanha em forma de podcast no Spotify, no SoundCloud, é bem legal, né? Cada um tem uma maneira de ir consumindo o conteúdo, o material, então a gente, quanto mais plataformas tiver, melhor. Eu comecei para trazer pessoas que eu acredito que possam contribuir com a análise. Eu busco sempre um conteúdo, uma substância e jamais polêmica, né? São assuntos atemporais que eu trago aqui e tem sido muito bacana a repercussão. Quero agradecer todo mundo que compartilha o material, todo mundo que fala, que devolve para mim de maneira privada ali, por mensagem, rede social ou até mesmo por e-mail. É bem bacana, tá? É bem bacana e vamos juntos nessa troca aqui no futebol. Não existe certo ou errado e eu quero atingir todas as pessoas que queiram aprender, né? Tem várias maneiras de consumir, de trabalhar com o futebol. Eu quero trazer um viés aqui de profundidade, de estudo, então eu trago sempre assuntos bem interessantes. E o meu convidado de hoje é uma pessoa que há muito tempo eu queria conversar, é o Anderson Gongora, que está fazendo um trabalho muito legal de assessoria com treinadores. E é uma pergunta que eu sempre me fiz, né, e trouxe para as minhas rodas de debate, também para minhas tribunas de imprensa: quem treina o treinador? Porque o técnico é um ser humano também que busca uma evolução. Se a gente pegar ali estudos de Gilbert, de Coté, tem o conhecimento técnico, o conhecimento interpessoal e o conhecimento intrapessoal, que é o treinador com ele mesmo, e serve também para qualquer profissão. Eu, como jornalista, tenho que ter uma reflexão intrapessoal, de estudar a minha prática e de sempre me melhorar através das minhas experiências, dos meus conhecimentos que vão sendo adquiridos. Então, Anderson, eu já queria direto e reto te perguntar, cara, te parabenizar pelo seu trabalho, te agradecer pelo espaço aqui na sua agenda para falar com a gente. E quem está acompanhando em vídeo, está vendo aí que você está tá num campo, a gente está gravando esse material sexta-feira, 7 de maio, agora são 13 horas e 44 minutos. Né? Você tá onde, hein, professor? Está um sol tão bonito, grande abraço, obrigado pela presença, professor. Ô, Marcel, eu que agradeço o convite, né? Você é um amigo de longa data, a gente já tem conversado bastante, né, sobre futebol, e quero parabenizar o teu canal também, parabenizar você, né, porque o jornalismo esportivo hoje, ele precisa justamente de pessoas que entendam o futebol a fundo, né, e que não tratem o futebol apenas como somente aquela questão das quatro linhas, né, a gente precisa ir além disso, para a gente fazer a diferença. E pode ter certeza que você está fazendo a diferença, está tendo uma repercussão muito grande. Então, eu queria parabenizar você em primeiro lugar pela tua busca, né, pela tua perspicácia em relação aos conteúdos que você vem trazendo, tá bom? Obrigado. Bom, eu estou aqui no Clube Concorde, em Campinas, né, onde a gente faz as nossas atividades da Base Academy. Hoje eu sou head coach da Base Academy, onde a gente tem 3 unidades em Campinas, uma unidade na Espanha, e a gente acabou de abrir uma unidade agora nos Estados Unidos, em Tampa. Essa possivelmente eu vá tocar lá, né, daqui acho que 6 meses a 1 ano, a gente ainda está programando aí para eu tocar à frente lá. E é um programa que tem tido muito sucesso. A gente tem embarcado vários atletas para conseguirem jogar nas universidades dos Estados Unidos, no nosso time na Espanha, né, que é uma equipe profissional lá. E a gente faz os trabalhos aqui de colocação de atleta também nas equipes, que as equipes que fazem amistosos com a gente se interessem pelos nossos atletas, né? Mas estamos aqui no nosso escritório, né? Esse é o meu escritório. Essa é a parte que eu convivo aqui 24 horas praticamente. Então, vamos lá. Obrigado aí pelo convite e vamos em frente. Não, legal. Professor, então eu quero saber dessa assessoria que você criou. Você me mandou material, eu vi tópicos muito interessantes, né? Porque o treinador tem aquela imagem de ser uma figura infalível, que já sabe tudo, quando não é verdade, né? Eu vou insistir nisso, em qualquer profissão, se você não tiver essa vontade de melhorar e ser melhor hoje do que você foi ontem, essa busca pela excelência, que é eterna, né? É difícil prosperar. Então, como que foi, professor? Como que funciona essa assessoria? E antes de qualquer coisa, por que você decidiu criar? Você sentiu ali um gap no mercado? Você viu que os treinadores patinavam e esse cara que pode trabalhar numa escolinha, pode trabalhar numa base ou até já com um time profissional, esse treinador muitas vezes não sai do lugar, ele não muda, né? Ele faz hoje o que fazia há 5 anos e o futebol está mudando tão rápido. Enfim, qual foi o cenário que você encontrou, Anderson, para você criar a assessoria?
Marcel, para a gente vender um produto, a gente precisa entender as dores do mercado, né? E a grande dor hoje em relação ao treinador de futebol em si é a falta da prática, né? E os cursos esses treinadores entram, né? Cara, eu não quero aqui dizer que o curso não vale a pena, não é isso. Eu estou dizendo aqui, assim, o curso que um treinador que está iniciando, ele busca, não vai trazer uma realidade daquilo que ele realmente vai encontrar, né? Então, eu pulo, entre aspas, algumas etapas, porque, primeiro, a faculdade de educação física, que hoje é exigida, né, para a gente iniciar uma licença C, uma licença B, né, dependendo do nível de experiência do profissional, a faculdade de educação física em si, ela é muito boa, mas ela precisa formar treinadores. É a grande dificuldade hoje que nós temos, que é essa formação de treinadores no curso de educação física, né? Então, essa lacuna, vamos dizer, que eu encontrei para a gente iniciar o curso iniciar a assessoria de treinador, que nada mais é do que a gente apoiar esse treinador que está iniciando, ou até mesmo o treinador que está no dia a dia, Marcel, e às vezes acaba deixando um detalhe de lado, né? Ou a rotina do dia a dia acaba sendo tão desgastante que o treinador acaba entrando numa mesmice, né? E a gente, como tem um olhar mais de fora e consegue orientar, né, pelo tempo de experiência que eu tenho, que são 18 anos trabalhando com futebol, entre categoria de base e profissional, eu já vivenciei muitas coisas, né, Marcel? Então, já passaram muitas situações para mim. Por exemplo, quando eu iniciei no Paulínia Futebol Clube, né, que foi um clube pioneiro hoje em relação aos estudos, né? Muitos treinadores saíram do Paulínia Futebol Clube, entre eles Eduardo Barros, Rodrigo Leitão, Leandro Zago, todos eles participaram desse processo do Paulínia Futebol Clube, e eu tive o prazer de estar 7 anos lá, juntamente com a mentoria do Alcides Scaglia, né, que é o Dr. Alcides Scaglia, que hoje uma das maiores referências da pedagogia do jogo. Aquilo me deu uma bagagem, porque quando eu entrei, eu vivenciei tudo. Eu fiz scout, né, para as equipes. Então, na época que hoje a gente fala de análise de desempenho, eu fazia de todas as categorias na época, né? E não tinha a tecnologia que tem hoje, né, professor? Hoje é mais fácil fazer. Exato, Entre exatamente, aspas, mais exatamente. fácil. Então, hoje... exato. Então, tinha que ser na unha, né, Marcel? A gente fazia muitas coisas ali dentro da experiência. Então, por exemplo, coisas que o curso não falam, por exemplo, o menino que entra para ser um analista de desempenho e vai passar uma informação para um treinador que está perdendo um jogo de 3-0 no vestiário, ele precisa saber chegar nesse treinador e passar uma informação, né? Porque às vezes o treinador quer chutar o galão de Gatorade, quer, não está muito afim de conversa, e aí você, pela tua experiência, né? E aí entra a assessoria, né? Aí entra a assessoria, porque às vezes o analista pode trazer essa dor para mim. Falar, Anderson, ó, cara, eu às vezes está perdendo o jogo, não consigo acessar o treinador. Como que eu posso acessar esse treinador? Né? Às vezes você tem que mais ouvir do que dar informação, né? Ao invés de você chegar com a informação para o treinador, você tem que ouvir ele antes, se um jogo está perdendo. Ou você tem que sentir a reação dele e às vezes chegar com a informação, né? Então são detalhes que fazem a diferença e que às vezes os cursos de graduação ou às vezes os cursos que são dados, às vezes esses detalhes não são dados porque é a realidade, né? A assessoria, ela vem na realidade dos detalhes que são corriqueiros do dia a dia, né, Marcel? Então essa foi a grande dor que eu entendi que o mercado estava passando e tenho tido bastante resposta positiva em relação a isso. Não, perfeito. Professor, e você me mandou o programa, eu achei bem legal, né? E dentro desse estudo que eu já citei, de Gilbert e Coté, que buscam estudar e entender o treinador de sucesso, tem ali 3 conhecimentos, que o primeiro é o técnico, né, que é a parte de campo. O treinador, ele tem uma metodologia de treino, uma pedagogia, ele entender os princípios táticos, de modelos, ideias, conceitos, tática individual, coletiva, enfim, uma alteração no jogo também. A parte técnica do treinador de futebol. Aí você tem a interpessoal, que em muitos momentos, em muitos estudos, muitos mesmo, falam que a interpessoal é a que faz mais a diferença para o treinador. Não é aquele que sabe mais de futebol, claro que tem que ter um conhecimento técnico aqui, mas aquele que sabe lidar com pessoas,
os técnicos que lidam com jogadores, com dirigentes, com a imprensa, com a torcida, com o ambiente em si, tudo que envolve pessoas, esses são os mais vitoriosos. E tem, por último, essa intrapessoal, que de um jeito ou de outro você já está agregando na assessoria tudo isso, né? Assessoria, mentoring, coaching, enfim, a nomenclatura pouco importa, e sim a essência do trabalho. Então, professor, eu queria, dentro desses 3 ramos, tá vendo que a intrapessoal é o foco do trabalho de assessoria, falar do primeiro, né, do conhecimento técnico. Quais são os módulos ali que você trabalha? Como que você atua com esse treinador? Ele já te traz um modelo talvez preferencial? Ou ele vai muito nessa dor que você falou que ele vai te trazer e você vai ser eficaz? E aí é uma coisa bacana, porque os cursos são generalistas, né? Você coloca ali 40, 50 pessoas e um professor dando essa aula, é um conhecimento formal. Então, por isso que eu falo da intrapessoal, porque você vai direto no que o cara te traz. Mas na parte de campo, especificamente, professor, o que você trabalha aí com os seus assessorados, por favor? Bom, primeiro, assim, eu elaboro um questionário, né, para o treinador, e dentro desse questionário ele tem algumas perguntas das quais eu já consigo elaborar um planejamento de mês com esse treinador, né? Então, a primeira proposta de trabalho com o treinador é a gente trabalhar mensalmente, né? Ele pode muito bem contemplar as dores que ele tinha em um mês, né? Porque eu não vou ficar segurando ele os outros meses, e ele pode renovar isso, né? Então, ó, passou um mês, eu gostei demais, eu tenho outras dores e a gente precisa melhorar. E dentro desse questionário, Marcel, ele tem como você monta um modelo de jogo, como que é uma semana de trabalho que você elabora, como que é um dia de jogo, né? Como que você elabora um dia de jogo, qual que é o seu planejamento numa pré-temporada, né? Então eu vou mesmo na ferida do treinador, porque realmente, pelo que eu tenho tido experiência em relação a esse primeiro mês, né, que eu estou tendo assessoria, a grande dificuldade, por incrível que pareça, está sendo em aplicar o modelo de jogo, porque os treinadores eles já vêm com várias ideias do modelo de jogo pronta. Então, o treinador já sabe de cor salteado um processo de construção, de criação, de finalização, ele já sabe momentos, referências funcionais, referências operacionais, porque isso, de certa forma, está na boca de todo mundo, né, Marcel? Só que ele sabe o conceito, só que aí, na aplicação desse conceito, é a maior dificuldade que ele passa, porque a distribuição dessas cargas, a distribuição desses conteúdos mensalmente, né, vamos dizer, porque quando a gente fala em categorias de base, eu enxergo o processo de categoria de base, Marcel, não como algo contextual, mas sim algo planejado. Então, se eu estou numa categoria, por exemplo, sub-15, eu preciso tratar esse sub-15 como um currículo de formação, né? Como na escola. A escola tem o conteúdo pedagógico, né? Que é dado na 8ª série, no primeiro ano, no colegial, enfim. E por que o futebol não pode ser tratado dessa forma, né? Porque nós estamos falando do atleta chegar com 20 anos contemplando toda uma grade, né? Que a gente acha necessário dentro da filosofia do clube, né? Que a gente precisa entender a essência do clube para a gente trabalhar dentro desse currículo de formação. E esse currículo de formação, ele traz essas particularidades, que é você distribuir os conteúdos durante o mês. Quando você distribui esse conteúdo mensalmente, você precisa ter ideia de que no fim do ano, você precisa saber como a sua equipe chegou, como ela vai funcionar e como ela vai chegar. Isso é o que trata-se de um planejamento, né? Que é aquela linha do avaliar, planejar, executar e avaliar, né? São esses 3 pontos que eu vejo em relação ao planejamento. E a grande dificuldade do treinador é aquela coisa, né? Por onde eu vou partir? Por onde eu vou começar? Por onde eu vou elaborar os processos? Então, você precisa entender o time que está chegando na sua mão, você precisa entender as qualidades que esse time já tem, as capacidades que esse time já consegue executar e o que você pode manter, né, para que essa equipe tenha a continuidade dos conceitos e aquilo que você pode agregar
né, para um atleta. Então, é uma assessoria bem rica nesse aspecto, porque vai ajudar muito a orientar o treinador em que ponto ele está na equipe dele, né? Principalmente categoria de base, que é um período sensível, né, Marcel? A categoria de base, pelo menos ela deveria ser tratada dessa forma no Brasil, que ela não pode ser resultadista, né? Eu não preciso jogar pelos 3 pontos no fim de semana, porque senão eu vou eliminar tudo que eu quero de um zagueiro construir com a perna contrária, né? A perna não dominante dele. Se eu não incentivar ele a fazer isso, ele vai ser um cara limitado e a gente não vai formar o atleta que a gente quer. E a cultura resultadista, ela elimina isso, né? O importante é o cara resolver o problema ali, mesmo que seja com a perna boa dele, perna não interessa, né? Então, é algo bem rico que eu vejo que nas categorias de base elas estão faltando esses aspectos, né? Não, perfeito. Professor, eu vou insistir, porque pela sua resposta eu fui aqui tendo várias reflexões junto, né, de analisar o futebol brasileiro. Então, quando você traz que esses treinadores têm muito claro na mente deles a ideia de jogo, os conceitos, como ele quer atacar, como ele quer defender, como ele quer fazer as transições, ele tem tudo ali muito claro, mas ele não consegue operacionalizar. Você identificou isso como um gap do quê? É metodologia? É ter uma pedagogia? É falta de treino, de qualidade de treino, de saber empregar, o que não é simples, tá? Eu estou falando aqui coisas que não são triviais, né? Você materializar uma ideia de jogo é dificílimo, né? Às vezes tem técnico que fica 20, 30 anos para ter claramente como fazer isso, e cada grupo recebe as informações de uma maneira, cada jogador é de um jeito, e a sua ideia ela pode ser uma, mas na prática os jogadores executarem de uma maneira diferente, e não é trivial. Mas o que você identificou, professor? Essa dificuldade é o quê? São também dos ex-jogadores que vêm até você? Ou é aquele treinador que veio da academia e não tem uma vivência muito na prática? Enfim, por que você chegou nessa conclusão da dificuldade de operacionalizar a ideia de jogo, Anderson? Tá. Na verdade, a dificuldade maior, Marcel, é na distribuição da carga de treino mesmo, né? E eu traço esse paralelo em relação à dificuldade prática mesmo da coisa, né? Porque vem alguns treinadores que, principalmente nessa questão de planejamento, são dificuldades de treinadores que estão iniciando mesmo, né? Que não vai ter essa experiência para pegar o grupo que já executa várias coisas, né? E aí precisa dessa experiência prática que eu vou passar na assessoria para ele, né? Então, para mim, é uma questão de prática mesmo, Marcel, porque eles já chegam com conteúdo bem acelerado, assim, sabe? Bem executado, às vezes sabem de conceitos, às vezes que até eu não tô atualizado, que eu aprendo, né? Como você disse, é uma troca, né? O que a gente está fazendo aqui é uma troca, né? E eu acabo aprendendo bastante com eles também, com as nomenclaturas novas, né? Porque faz sentido a gente se atualizar através das pessoas, através dos livros, através das palestras. E eles conseguem trazer os conteúdos bem enraizados, né? Mas a aplicação prática da coisa, né? Porque uma coisa é você saber quais são as referências do jogo de posição, né? Então eu sei que eu vou atrair para libertar. Beleza, você sabe disso. Como que você vai aplicar isso numa sessão de treino, né? Como que porque a tua equipe só vai ter resultado no jogo através daquilo que você treinar. E aí como que eu vou treinar ou atrair para libertar? Né? Eu preciso começar com um treino analítico de passe para os caras entenderem o que é um posicionamento corporal. Eu preciso colocar um rondo para eles entenderem as correlações de grupo que eles precisam entender numa construção de jogada. Eu preciso transferir esse rondo para uma situação de meio campo, onde eu vou dificultar algumas saídas, mas eu vou facilitar outros processos. Depois eu abro mais o campo para a gente gradativo. Então, são essas dificuldades de aplicação na prática, né, do modelo que já vem na cabeça do treinador, que já está pronto, só que a aplicação prática, né, aí você precisa entender o tempo de estímulo que você vai dar para isso, a propensão que você vai destinar para esse conceito, né? Então, é o equilíbrio que você precisa encontrar, e isso eu vejo que é
a falta da prática mesmo. Até porque muitos treinadores que já têm uma prática mais avançada, eles vêm com outras demandas para a gente conversar, né? Então, eu acredito que essa questão prática mesmo da coisa que eu vejo que é o grande gap aí que existe nesses treinadores. Perfeito. Professor, vamos chegar então agora na questão interpessoal, que é esse treinador lidando com pessoas, né? Eu vou insistir, muitos estudiosos e pesquisadores falam que essa é a principal habilidade, essa que é realmente aquela que faz a diferença, a relação do treinador com as pessoas em volta do trabalho dele. Eu vi o seu programa ali, achei bem bacana, porque você trabalha com liderança, você trabalha com comunicação, de um jeito ou de outro, é uma coisa nova no futebol, né? Esse tema já é muito falado no mundo corporativo, a gente tem N treinamentos disso, mas no futebol sempre houve uma barreira, uma resistência, né? Esse treinador muitas vezes tinha essa liderança de maneira intuitiva, o ex-jogador, né? Tinha muito disso, a experiência de vestiário ali dava para ele um know-how para agir com eficácia no ambiente, mas esses novos treinadores, né, vindo talvez da faculdade, eles não têm isso aí, eles não têm um vestiário, eles não foram jogadores profissionais. Enfim, o que você trabalha então, professor? Achei bem legal, né? A gente conversava antes de gravar aqui, você falou coisa de programação neurolinguística, desse treinador atingir o jogador auditivo, visual, sinestésico, né? Navegar por palavras que atinjam esses 3 tipos de pessoas, né? Isso é uma coisa maravilhosa de comunicação, mas, repito, no futebol é algo novo. Enfim, professor, como que você trabalha? Então, quais são as competências ali que você traz no seu programa, na sua assessoria, para o treinador aprender a melhorar as suas relações interpessoais? Sim. Primeiro, Marcel, que a gente precisa entender que existem vários estilos de liderança, né? E a gente precisa respeitar essas lideranças, né? Esse estilo de liderança de cada um. Então, tem o líder que é mais democrático, tem o líder que é um pouquinho mais ditador, mas é um cara que saiba equilibrar, né? E cada liderança ela tem os seus pontos positivos e ela tem os seus pontos negativos. O que o líder precisa achar é o equilíbrio das coisas, né? Eu não posso ser extremamente democrático com a minha equipe, dando para eles o poder de decisão na mão deles, sem ser um pouquinho ditador em alguns momentos, entre aspas, né? De ser um líder que vai tomar a decisão, né? Eu preciso tomar a decisão como líder em vários momentos, mas eu não posso também ser um líder que vai apenas impor para os meus comandados, para os meus atletas ou para o meu staff, né, para a minha comissão técnica, o que eles devem fazer. Eu preciso escutar deles o que a gente precisa melhorar, porque é um conjunto de ideias, né, é o interacionismo, né, que a gente precisa ter dentro daquela linha de Piaget. Eu acho que tem que ter essa construção dentro de uma equipe, né? Falta um pouquinho essas conversas, né, entre comissão técnica e entre atleta, porque se é uma coisa que eu aprendi no Paulínia em 7 anos, né, que a nossa base era muito dentro daquilo que eu falei do Piaget, que a gente toda segunda-feira a gente tinha grupo de estudo para falar do Piaget. E essa linha interacionista é muito assim, né, Marcel? É a construção de um ambiente mediante ao interacionismo entre as partes, né? Então, se não tiver essa interação entre as partes, eu acredito que há um grande problema para a gente gerir um processo. Principalmente que a gente precisa entender, esses dias eu estava vendo uma palestra do Cortella, né, onde ele fala que a gente está passando agora pela geração Z, né? A gente passou pela geração X, que era uma geração que era mais madura, tinha mais decisão, mas hoje essa é uma geração mais passiva, né? Uma geração que a gente precisa saber escutar deles, e a própria internet vem trazendo isso para os atletas, né? Porque a partir do momento que o atleta fica no Instagram, fica no Facebook, isso de certa forma faz com que ele fique passivo das coisas, né? Então ele vai rolar a barrinha do Instagram e automaticamente ele vê o que as pessoas estão postando, que a pessoa está postando, que a pessoa está postando, e ele fica mais diretamente interessado no que as pessoas estão fazendo do que ele mesmo precisa fazer. E se a gente, como treinador, não entender essa geração, eu bato muito de frente com essa geração, né? Eu acabo batendo de frente e eu acabo perdendo os atletas, porque a gente precisa entender essa geração. Eu tenho 2 filhas, Marcelo. Eu tenho uma filha de 5 anos e uma de 2 anos. E eu sei que é uma geração que, na minha época,
a minha mãe não precisava falar duas vezes. Hoje já é uma geração que você tem que dialogar, conversar, saber mostrar para ela o caminho, porque ela é muito visual, né? Ela é muito dependente dessa questão visual. E com o atleta de futebol não muda nada. E o treinador que não soubesse adaptar a essa geração que o Cortella passou, é um treinador fadado ao insucesso, porque quem vai corresponder ao seu sucesso dos 3 pontos ou da performance que você precisa ter dentro de campo são as peças dentro de campo, né? E o grande segredo, Marcel, que eu vejo que é o grande problema dos treinadores principalmente categoria de base, eu não posso ter um olhar fixo para os 11 apenas que me ajudam dentro de campo. Eu tenho um elenco de 30, eu preciso olhar o primeiro e o 30º. Esse 30º tem que ser um cara importante dentro da minha equipe. Se eu não enxergar esse 30º como um cara importante dentro da minha equipe, um cara que eu avaliei, um cara que eu aprovei dentro do meu elenco, e agora ele está encostado, hoje ele é o 30º, como que ele não vai virar o 11º? Como que ele não pode estar numa equipe titular? Como que eu não vou gerar esse nível de oportunidade? Então, tudo isso em termos de liderança, né, que a gente está falando dessa questão interpessoal, ela precisa ser levada em consideração, porque senão o treinador pode saber de modelo de jogo, pode saber de sistema operacional, pode saber de tudo em relação ao ambiente tático do jogo, ou ao ambiente técnico. Mas se ele não souber como transferir isso para as peças, né, porque a gente está falando de ser humano, nós não estamos falando de robô, de máquina, nós estamos falando de seres humanos que, entre aspas, precisam ser convencidos daquilo que vai dar certo, e você precisa colocar isso na prática e extrair o máximo deles possível, né? Não, é bem bacana, professor, porque assim, né, eu sempre tenho uma frase que se aplica ao futebol, mas se aplica a tudo, que o todo é maior que a soma das partes. Então, tudo isso isolado talvez não tenha muita eficácia, né? Se ele só souber de modelo de jogo, de tática, ou se ele só souber de comunicação, não vai bastar. Mas quando você junta tudo isso com essa reflexão intrapessoal, com esse diálogo interno do treinador, você tem uma eficácia muito grande. Você não sabe distinguir o que é o que, né? Porque é tudo uma coisa só e que dá o resultado. Professor, é brilhante o seu trabalho, eu acho muito bacana. Quem acompanhou a gente até aqui está tendo uma visão bem global, né? Porque a figura do treinador, ela não é simples, as funções, né? O treinador hoje, como você citou, né? Como lidar com essa molecada? É muito complicado, cara. Às vezes você não consegue ter uma conversa cara a cara, mas se você acessá-lo pelo WhatsApp, ele vai falar tudo o que você precisa ouvir, entendê-lo, né? Então é bem peculiar, a gente está passando por uma transformação enorme na sociedade. Eu vou insistir, agora é maio de 2021, esse material é atemporal, mas a gente está numa pandemia, né? Isso tem afetado demais, não só as relações, mas as pessoas com elas mesmas, isso vai interferir na relação dela com o ambiente, com as outras pessoas mesmo. Então, enfim, é tudo muito desafiador, é tudo muito novo. E aí, professor, eu te trago, para encerrar, a pergunta que eu sempre deixo aqui, né? Como você imagina esse mercado, e eu vou trazer para o seu mundo, né, de treinador, você com as assessorias, você na sua prática e no dia a dia, como você imagina esse mercado, os treinadores aqui no Brasil, daqui 3 a 5 anos? Qual é a projeção que você faz para 2024 até 2026? Enfim, fica à vontade, a gente já vai ter tido ali essa Copa do Catar 2022, 2026 tem outra Copa. Esse técnico vai estar melhor preparado, porque o movimento de cursos da CBF, ele é recente, né? Ele é muito novo. A gente não tem hoje treinadores no alto brasileiros, né? Treinadores no alto escalão europeu, por exemplo, a gente não tem. Alguns mercados também deixaram de buscar técnicos brasileiros, o asiático, alguns outros mercados, o mundo árabe, enfim, né? Que tudo é uma coisa só, mas Japão, a gente tinha uma presença muito grande na China faz pouco tempo e perdemos um pouco disso. Como que você projeta, professor, daqui 3 a 5 anos, tudo isso envolvendo o treinador de futebol brasileiro? Primeiro, Marcel, que eu acho que vai aflorar esses treinadores, viu? Porque tem muita gente boa na categoria de base, tem cara que já está na ponta da agulha para já assumir equipes profissionais, né? Eu cito aí grandes amigos que eu tenho, né? O Fábio Matias, que é o treinador do Sub-20 do Inter de Porto Alegre, é um grande nome hoje para fazer diferença no futebol. O próprio Leandro Zago, né? Que agora está no Joinville, vai ter essa oportunidade agora no profissional para conseguir chegar. Entre outros, se eu for citar vários aqui, eu vou acabar sendo injusto, porque eu tenho muito amigo no futebol. E essa galera já está próxima aí, né, de chegar no profissional e
e realmente mostrar isso que você falou, né? Que os cursos da CBF, né? Que eu sou licenciado B, já estou sendo matriculado na licença A já, são muito importantes para o treinador, né? Uma que na Ásia, por exemplo, você já não trabalha sem a licença, né? Então, é uma conquista hoje da CBF Academy, né? Que ela conseguiu isso de, por exemplo, garantir essa licença para o treinador na Ásia trabalhar. Próximo passo, dentro do que o Maurício Marques coloca, o pessoal da CBF fala, que é trabalhar com uma linha mais da UEFA, né? Mas isso é um desafio que o pessoal está tendo. Então, em relação ao que nós temos de mercado para esses jovens treinadores, eu tenho fé de que nós vamos ter bons valores no futebol brasileiro e essa galera vai aflorar e vai transformar o nosso futebol, se Deus quiser. Mas eu enxergo um grande problema hoje do treinador brasileiro, Marcel, que é, por exemplo, a língua, né? Um treinador quer ser treinador na Europa, mas ele não sabe espanhol, ele não sabe inglês, ele não sabe francês, É básico, né? E é uma grande diferença. Hoje, por exemplo, eu tenho um plano de carreira dentro da Base Academy, né? Dentro dessa possibilidade que a gente vai ter agora em Tampa, na Flórida, que é eu pegar a equipe, trabalhar essa equipe dentro de algumas competições e ser treinador na MLS. Só que como que eu vou ser treinador nos Estados Unidos sem falar o inglês fluente? Hoje eu falo o inglês fluente. E a comunicação é a Então, base, como né, que eu... professor? A gente falou muito, né? O treinador que não Exato, sabe se comunicar, né? Exato. Como que eu vou ter um plano de carreira de trabalhar na Europa se nem a língua eu falo, né? E aí a capacitação. O treinador brasileiro não busca fazer uma UEFA, que é um desejo que eu quero fazer, né? Porque eu vou sair da licença A agora, Marcel, vou fazer a US Soccer, que é para me habilitar a trabalhar nos Estados Unidos, e após a US Soccer eu já vou dar entrada na UEFA, porque eu preciso ter essas 3 licenças para que me capacitem a ser um treinador no futebol europeu, né? Hoje eu tenho como meta ser treinador na MLS, mas porventura a gente, dentro do caminho, né, da trajetória, surgir para ser treinador na Europa, é uma coisa que está dentro dos planos também. Por isso que eu parti para esse lado da Base Academy agora, né? Meu último clube foi no Desportivo Brasil, e após a saída do Desportivo Brasil, já me abriu esse mercado, essa frente que eu quero, né? É um foco que eu tenho e graças a Deus as coisas estão surgindo bem. Então eu tenho O muita inglês é fé de básico, que né, professor? nosso futebol vai... O inglês é básico para Oi? isso, né? Dentro do seu objetivo, falar inglês é o mínimo, né? O inglês é o básico. Não tem como você pensar em ser um treinador fora do país sem o inglês, né? Que é a língua obrigatória que exige na Ásia, exige na Europa, exige nos Estados Unidos, principalmente, né? E o treinador que não estiver preparado para isso, Marcel, infelizmente, ele não vai ficar vivendo a vida inteira dele às custas de um tradutor, né? Então, a gente precisa fazer com que esses treinadores aflorem mais essa parte para que eles sejam mais completos, né? Porque capacidade dentro de campo todo mundo tem. Agora, o extra-campo é muito mais importante do que isso, né? Com certeza. Professor, obrigado. Olha, ficou muito claro, né? Não existe você colher algo se você não plantou. Então, a gente falou aqui de trabalho, a gente falou aqui de estudo, de preparação para você colher resultados melhores, né? Aquela frase que a chavão é batida, mas para obter coisas novas, tem que fazer coisas novas, né? Então, é muito legal que você traz essa reflexão que você busca fazer com os treinadores. É uma troca, né? A gente falou sobre isso. Você, imagino que melhore muito também observando ali essas experiências, dando talvez feedbacks, enfim, é bem legal isso, professor, me interessou demais, parabéns pelo seu trabalho, com certeza quem ficou acompanhando a gente até o final teve muito material rico, muita coisa legal, e sucesso aí na sua jornada, professor, a gente vai sempre mantendo contato, qualquer novidade é só me chamar, que o convite para participar aqui comigo é permanente, viu? Obrigado, Anderson. Muito obrigado também, Marcel. Você é um cara espetacular, está crescendo demais as suas entrevistas. Cara, continue nessa pegada aí, porque o futebol brasileiro precisa desse jornalismo que você faz, que é... Pode ter certeza que eu te acompanho sempre. Estamos na torcida para tudo ser top aí em relação aos nossos objetivos, tanto do lado aqui dos treinadores, quanto do seu lado também do jornalismo esportivo aí, querido. Obrigado, valeu. Esse então, professor Anderson Góngora conosco aqui. Obrigado por quem acompanhou. Valeu, até a próxima.